Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus sejam com todos, amém? Você já deu boa noite à pessoa próxima a você? Se você não fez, você pode fazê-lo nesse momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele sobre nós. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre nós. O Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor possa nos preparar para o que o Senhor tem para nós nessa noite. Não permita, Senhor Deus, que em nenhum momento nosso coração, nossa mente se distraia e por algum motivo, ó Deus, nos faça perder o entendimento que nós estamos diante do Senhor. Que nós viemos aqui com um único objetivo, ó Deus, prestar um culto ao Senhor, celebrar uma festa de louvor e adoração ao teu nome, porque só tu és digno. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos permitir te encontrar nessa noite. Nos permita ouvir a tua voz, nos permita ser edificados pela tua presença, que teu doce Espírito passeie por nós, ó Deus, e nos ministre, ó Deus, nos torne diferentes, Senhor. Ajuda-nos, permite-nos ouvir a tua voz. Traga os nossos irmãos que ainda estão vindo, ó Deus, pelo caminho, debaixo da tua paz, debaixo da proteção, ó Deus, da tua graça. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão conturbados, dias onde a violência tem reinado no nosso estado, no nosso país. Mas, ó Deus, nós acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado. O Senhor, ó Deus, tem nos livrado, ó Deus, até mesmo de coisas que nem às vezes enxergamos, mas a tua boa mão tem sido sobre nós. E por isso, ó Deus, traga esses irmãos, ó Deus, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, para juntos, ó Deus, enaltecermos o teu nome, porque o Senhor é digno. Fica conosco, te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar a palavra para Dilma, vai estar nos conduzindo. Te convido agora a se colocar de pé, meu irmão, minha irmã. A igreja de Cristo que se reúne, para adorar ao Senhor, bendizer o seu nome, louvar o seu nome através dos cânticos, dos hinos, da palavra de Deus que é revelada a nós. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus, a esse que é digno, a Ele que é a razão da nossa felicidade, da nossa alegria. Eu sou feliz com Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Ele é o nosso Senhor, por isso nós podemos ser felizes com Ele, independente das circunstâncias, independente se tem crise, se não tem crise, como está o nosso país, nós estamos seguros nos braços daquele que nos criou, Cristo Jesus. Amém? Então vamos louvar o seu nome.
Santo, Santo, mas Ele se fez homem e veio até nós através de Cristo Jesus, o único Filho de Deus, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário por mim, por você. E hoje nós podemos ter esse momento de livre acesso ao trono da graça do nosso querido Paizinho, Pai amado.
Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou, sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém? Glórias ao Senhor. Pedi Marcinho esteja orando, agradecendo ao Senhor por esse culto na presença dEle. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar adorando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é sobre as nossas vidas. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que está bem perto de você em cada momento, em cada instante. Ele não nos deixa só por nada. Ele não nos abandona. Esse é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso paizinho querido, que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, cultuando a ti, entoando louvores ao teu nome. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, nossa gratidão que é dada a ti. Muito obrigado, Deus, por cada vida que aqui veio. Muito obrigado por cada pessoa que saiu da sua casa e aqui chegou. Obrigado, Deus, porque temos a certeza que tu foi preparando o caminho para nós chegarmos aqui. Louvamos o teu nome, Deus, porque tu és Deus. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Deus, pela comunhão da tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo fôlego de vida que tu nos dá, Deus. Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe, ó Pai, a nossa vida diante de ti. E usa, Senhor, a nossa vida para a glória, para o louvor do teu nome. Que o nosso coração esteja cada dia rasgado na tua presença, Deus. E que tu venha cumprir na nossa vida todos os planos que um dia tu começaste. Mas usa a nossa vida para o teu louvor. Usa a nossa vida para a tua glória, Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Perdoa nossa negligência diante de ti, Senhor. Tantas vezes nós negligenciamos aquilo que tu tem nos mandado fazer. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ensina, nos ajuda nessa caminhada. Senhor, muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado por essa agência, Senhor, de pregação do teu evangelho neste lugar. Nunca permita que venhamos, Senhor, nos desviar do teu caminho. Nunca permita que venhamos, ó Pai, sair da tua presença para pregar aquilo que não está na tua palavra. Toma a nossa vida em tuas mãos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa noite. E fale conosco, fale aos nossos corações, continue falando conosco aquilo que precisamos ouvir de ti. Pois tu conhece bem o nosso viver, tu conhece bem, Senhor, o nosso coração, tu conhece o nosso deitar, tu conhece o nosso levantar, tu conhece a nossa necessidade, conhece nossos planos, nossos sonhos. Que os nossos sonhos, os nossos planos sejam os teus sonhos para a nossa vida. E que no teu tempo cada um deles venha se cumprir para louvor do teu nome.
Muito obrigado por tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 53, do versículo 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém.
casa, Senhor. Eu pedi a vocês que se coloquem de pé. No mesmo espírito em que nós estamos, de igual forma, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria que 2 irmãos voluntariamente nos elevassem uma palavra de oração ao Senhor, pedindo a Deus pelas nossas vidas, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pedindo a Deus por aqueles que estão fracos na fé, pedindo ao Senhor aquilo que o Espírito colocar no seu coração nesse momento. 2 irmãos que se sentirem tocados, não leves a Deus em 2 palavras de orações. Porque nós sabemos é favor imerecido. Mas nós, Senhor, muitas das vezes esquecemos que esse Cristo vive. Ele ressuscitou no 3º dia. Nós estamos dormindo dentre os mortos. Estamos vindo para a tua casa como se estivéssemos vindo para simplesmente um encontro social. Mas não é isso que a tua palavra nos diz. O nosso coração pulsa como os discípulos no caminho de Emaús. Não ardia o nosso coração quando eles punham a Escritura. Senhor, desperta teu povo, Senhor. Não é só nessa igreja, Senhor. O mundo inteiro está vivendo de fábula. O evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo está ficando de lado. As pessoas parecem que vão viver aqui. Esquece que são cidadãos do reino dos céus. Cristo veio aqui para nos levar de volta. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Senhor, tem misericórdia dos enfermos, do corpo físico, mas principalmente da alma doente. Ó Deus, que não está vivendo, testemunhando do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida aqui não há razão de viver, se não for para glorificar o teu nome. Abençoa a agência neste local. Esta agência tem homens de Deus e mulheres de Deus sério. O obreiro que tu colocaste aqui é homem sério. É homem cheio do teu Espírito que quer pegar a tua palavra como ela é verdadeira. E que ele nunca venha agradar ao homem, mas deixe o Espírito Santo falar através dele. Tem misericórdia de todos nós. Eu sei e tu sabes que tem alma perdida aqui dentro. Hoje veio salvação nesta casa, para que a alma verdadeiramente viva eternamente. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa alma, uma alma vale mais para Deus que o mundo inteiro. Lembre do sacrifício do Filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Não foi para nós termos uma vida plenamente material, mas principalmente comunhão com o Pai, como Enoque foi trasladado, como Elias, a carruagem de fogo o arrebatou. Todos nós aqui podemos viver assim, porque o Espírito que habitava nele habita em nós. Mas muitas das vezes o amor e o cuidado com a vida material apaga, expurga o Espírito e não temos a verdadeira alegria no Santo Espírito. Senhor, abençoa essa agência, Senhor. Faça esses bancos encherem de adoradores verdadeiros de Cristo. Nós não estamos aqui para brincar de cristão. Tem misericórdia de nós. A começar em mim. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Nossos corações, ó Pai. Te pedimos uma bênção especial
pelos enfermos, Senhor, da tua casa, Pai. Dona Maria, ó Deus, a Aparecida, Senhor, Daniel, a Creuza, que tu tenha misericórdia de cada um deles, Senhor, a Girandir, que tu possa abençoar, Senhor. Que tu possa cobrir com o teu Espírito Santo, com o teu sangue. Tu és o médico dos médicos. Ameniza as dores físicas dos teus servos, Senhor. Amém. E também a psicológica, ó Pai, que eles sentem, ó Pai, por não poder estar aqui nesta noite, Senhor. Por isso nós te glorificamos, porque temos essa oportunidade, ó Pai. Visita cada um neste momento. Toma nas tuas mãos, Senhor, a tua casa de oração, esta comunidade. Toma o coração daqueles que estão desanimados, estão angustiados, estão fracos, ó Pai. Eles possam entender que se tu não fizer, tu és Deus. Se tu fizer, tu também continua sendo Deus, ó Pai. Que as circunstâncias, Senhor, as coisas das nossas vidas aqui nesse mundo, não possam, Senhor, impedir, inibir a nossa comunhão, Senhor, o nosso convívio, Senhor, contigo, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui. Abençoa cada família aqui representada, ó Deus. Toma também os visitantes nas tuas mãos, aquelas pessoas que hoje nos visitam, que eles possam se sentir à vontade na tua casa, se sentir tocado pelo teu Espírito. Amém, Senhor. Toma nas tuas mãos o teu servo que vai ministrar a palavra, Senhor, que tu possa falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui alimentados, Senhor, pela tua voz, ó Deus. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, continua conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Irmãos, vamos fazer uma bagunça santa. Você vai procurar uma pessoa com quem você nunca orou antes e vai sentar do lado dela e você vai orar por ela. E juntos vamos orar uns pelos outros. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida, a sua família? E a gente vai orar uns pelos outros. Uma pessoa que você nunca orou antes, você pode sair do seu lugar, ir à frente, atrás. 10 minutos nós vamos ter para ter esse momento entre nós.
Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Agora me digam uma coisa. Vocês gostaram de fazer isso? Sim ou não? Vocês precisam vir ao culto de quarta-feira de oração. Todo culto de quarta-feira nós fazemos exatamente isso. Sabia? Oramos uns pelos outros. E uma outra coisa, vocês precisam estar numa célula. Numa célula nós fazemos exatamente isso. Oramos uns pelos outros. Isso estreita a comunhão, faz a gente saber mais das coisas que os outros estão passando. Isso ajuda no fortalecimento de todos nós, porque carregamos os fardos uns dos outros e ajudamos uns aos outros na caminhada. Amém, irmãos? Então venham ao culto de quarta-feira, procure uma célula, esteja engajado nesse momento, que eu tenho certeza que isso fará bem à sua vida espiritual e à vida espiritual de outra pessoa. Amém, irmãos? Então, os irmãos, pensem no que eu estou falando, os irmãos, e eu queria também nesse momento, obrigado, Robson, deixar os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas para entregar diante do Senhor agora nesse momento. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta e quiser devolver ao Senhor, você pode fazê-lo nesse momento, enquanto a Dilma vai fazer ali um fundo musical para os irmãos. Grandioso Deus, nós queremos te render graças nessa noite, Deus. Te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. O Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Amém. Deus. Obrigado pelas provisões, pelos livramentos, Senhor Deus. Amém. Não somos merecedores de nada, Senhor Deus, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas aqui colocadas na tua agência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que continue sendo multiplicado por tuas santas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, em nome de Jesus, multiplicando, Senhor, a cada dia aquilo que nós necessitamos, Deus. Aquilo que com tua palavra diz. O Senhor é o nosso pastor e não haverá carência de nada em nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos assim com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu queria ler com os irmãos um texto muito conhecido da palavra de Deus. O encontro do Senhor Jesus com um homem chamado Nicodemos. Jesus encontra com esse mestre, esse homem de uma posição social importante, um homem erudito, um homem que dentro
da sua sociedade, desfrutava de bons prazeres econômicos, ele vivia uma vida farta, uma vida ampla, era alguém que fazia parte da nata religiosa da sua época, era um homem extremamente influente na sociedade em todos os âmbitos. E esse homem vai encontrar-se com Jesus, e a própria fala dele denota a curiosidade que o cerca. Ele vai até Jesus, e os irmãos lerão o texto comigo, e verão que ele vai até Jesus dizendo que ninguém pode não ser da parte de Deus fazendo tantas coisas como Jesus o fazia. Era dever de todo fariseu, de todo mestre da lei, de todo aquele que estudava as Escrituras, poder discernir quem de fato era o Messias e quem não era, quem se prerrogava, trazia para si o título de Messias. E eu já falei algumas vezes para os irmãos que em Israel, em Jerusalém especificamente, existe um hospício separado somente para as pessoas que se dizem Messias, que se dizem o Cristo, porque muitas pessoas ficam malucas por causa do solo sagrado e começam a se dizer Messias, o Cristo, e era parte da nata religiosa de Israel, dos fariseus, dos mestres da lei, discernir se de fato aquele que se dizia Messias era o Messias ou se não era. Nicodemos vai fazer um questionamento a Jesus, mas ele o vai fazer na penumbra da noite. E aí, irmãos, eu queria pensar com vocês sobre 3 qualidades que um verdadeiro discípulo de Jesus deve possuir. E pensar com vocês essa noite exatamente sobre isso a partir do texto que nós iremos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi se encontrar de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar novamente no ventre da sua mãe pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Amém. Meus irmãos, esse homem importante que desfruta de uma posição social, vai até o encontro de Jesus, querendo indagar Jesus sobre os mistérios do reino, para saber se de fato Jesus era quem ele dizia ser.
Jesus diversas vezes arrogou para si um título que era devido somente àquele que seria o Messias, aquele que viria da parte de Deus para salvar Israel das garras, não só do poderio desse tempo presente, mas que restauraria a glória do reino de Israel. E meus amados irmãos, eles começam sempre a indagar Jesus durante todo o ministério de Jesus, e aqui a gente vê um momento interessante. Nicodemos não faz isso na presença de todos. Ele não quer que os outros saibam que ele, sendo quem ele é, foi até Jesus para saber de fato se Jesus era quem ele dizia ser. Então, Nicodemos marca um encontro com Jesus na penumbra da noite. O texto original dá a ideia de que era mais ou menos quase na madrugada, aonde as pessoas não andavam na rua. O judeu, ele entende que a noite é uma parte das trevas, então eles evitavam andar pelas noites na rua. Tanto é que o calendário, o horário judeu é de 6 às 6. Assim se faz 24 horas para eles. Nicodemos marca e vai na penumbra da noite encontrar-se com Jesus, e ele faz uma seguinte indagação a Jesus: Senhor, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes. Que coisas é essa que ele diz? As coisas que Nicodemos diz é o que eles estão vendo. Jesus, por onde andava, curava os enfermos, expulsava os demônios, fazia os mortos ressuscitarem, fazia os mais diversos tipos de prodígios possíveis, que eram oriundos somente a alguém que provinha da parte de Deus. Israel estava sofrendo um intervalo de pelo menos 400 anos sem que se levantasse um profeta do quilate dos profetas antigos. Isso ficou chamado sobre o período de silêncio de Deus em Israel. Esse momento aparece Jesus curando e falando que ele era quem Deus havia prometido ao povo. Esse homem Nicodemos pergunta a Jesus se ele de fato é quem ele diz ser, nas entrelinhas, quando ele fala, sabemos que tu vem da parte de Deus. E Jesus, de forma magistral, faz uma espécie de a pergunta voltar para ele e fala para ele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos não entende aquilo, ele pensa que Jesus está debochando dele. E ele fala assim: mas Senhor, como é que pode alguém nascer de novo? Vai voltar para a barriga da mãe? Como é que funciona isso, Jesus? Jesus tripudia dele no bom sentido da coisa e fala para ele: você não é mestre em Israel? E você não aprendeu ainda? Eu vou fazer com que você entenda a diferença do nascer da carne por nascer do Espírito. Jesus vira para ele e fala que o que é nascido do Espírito nasce da água e do Espírito. O que Jesus estava fazendo era levando Nicodemos lá para o Gênesis. Quando o texto lá em Gênesis diz que Deus criou o mundo, mas antes de criar o mundo não havia nada. Diz o texto que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo que veio a acontecer, aconteceu e foi criado pelo poder da palavra. As coisas vieram a existir, o homem foi gerado por causa que Deus assim desejou. O que o Nicodemos estava falando é, o que Deus quer que nós possamos fazer é voltar a ter o mesmo relacionamento que o homem foi criado para ter em Gênesis. Nicodemos, é necessário que a comunhão que foi estabelecida em Gênesis volte a existir hoje, nesse tempo presente. Você precisa nascer do Espírito. E o Nicodemos fica com aquilo: mas como é que a gente nasce do Espírito? E aí, essa é a grande questão. A primeira qualidade de um discípulo de Jesus. A palavra discípulo significa seguidor, aquele que segue, aquele que pega os ensinamentos de um mestre e toma ele para si e o pratica. Só pode ser um seguidor, um discípulo de Jesus, primeiro quem nasce de novo. Quem de novo pode ter comunhão com Deus. E isso, irmãos, as Escrituras nos ensinam no final. Jesus ensina. Jesus fala que quem crê nele tem a vida. E quem não crê já está condenado.
A ideia é de que aquele que crê nele, de novo tem a sua ligação com o Pai restabelecida, através do sacrifício que ele faria na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Adão pecou, o homem foi impossibilitado novamente de se aproximar de Deus. O homem não conseguia mais se aproximar de Deus. E o homem tentou diversas vezes, pelos mais diversos tipos de religião. E o homem tenta até hoje, pelos mais diversos tipos de religião. Mas a palavra de Deus nos assegura que só há um caminho, uma forma de nós nos aproximarmos de Deus novamente, que é através de Jesus Cristo, o homem. E meus amados irmãos, eu e você, se quisermos ser um verdadeiro discípulo de Jesus, precisamos entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus. Entendendo o que de fato Jesus fez por cada um de nós. Entendendo a nossa condição de estarmos separados de Deus. Se você ainda não entendeu que você precisa entregar o seu coração para Jesus e pedir a Jesus que faça a sua aliança novamente com Deus, você ainda não nasceu de novo. E infelizmente diz Jesus que quem não tem o Filho não tem a vida. E o que ele está falando daqui é da vida após a morte. Todo homem morre duas vezes. A primeira morte é a morte física. A morte física, ela se dá quando eu e você paramos para esse tempo presente. Todos nós, eu acho interessante a analogia que o Cláudio Duarte faz. Ele diz que todos nós temos uma senha na mão. Quando o Eterno grita, fulano número de tal, é o teu nome, meu filho, não tem jeito, aonde você estiver, capotou, acabou, é hora de se apresentar na eternidade. Todos nós, essa é a primeira morte. A morte física. O nosso espírito deixa esse corpo terreno. Diz a palavra de Deus que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Nós todos iremos enfrentar essa morte. Paulo diz que essa é a última das nossas inimigas e o pior dos nossos inimigos. Nós acabamos de cantar um hino que fala exatamente sobre isso. Ó morte, onde estás? Se referindo à ressurreição de Jesus. A morte não conteve Jesus. Meus irmãos, nós passaremos por isso, mas a segunda morte é a pior morte. A segunda morte é a chamada morte espiritual. Aquele que morre espiritualmente está taxado a passar a eternidade toda distante de Deus e num lugar onde só há sofrimento. E aqui, irmãos, com todo respeito, sem querer ofender ninguém, mas existe um céu e existe um inferno. Existe um lugar físico que será um lugar onde os santos serão recolhidos, aqueles que creem em Jesus, e aqueles que, infelizmente, negaram o sacrifício de Jesus, estarão lá. Para mim e para você, que crê em Jesus, nós teremos a eternidade aberta. Por isso Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. E a segunda questão, a segunda qualidade de um verdadeiro discípulo de Jesus, é que um verdadeiro discípulo de Jesus, quando ele nasce de novo, ele deixa de ser a imagem do povo. Nicodemos significa a imagem do povo. A imagem do povo é ser igual ao povo. Os irmãos sabem muito bem como nós temos visto que o grande problema do Brasil não são os nossos políticos. O grande problema do Brasil são os brasileiros. Porque toda vez que um brasileiro tem a oportunidade, eu não quero generalizar, mas a sua grande maioria, toda vez que um brasileiro tem uma oportunidade, o brasileiro quer se dar bem. Ele entra para a política querendo ficar rico. Ele entra para a polícia porque sabe que na polícia vai ter um negocinho para ele, um cafezinho esperto. Ele vira pastor porque vai ter algumas facilidades. Isso é o problema do brasileiro. O brasileiro, o povo de um modo geral era assim. Nicodemos era a representação do povo. Era a imagem do povo. O povo que quer Deus, mas não quer compromisso com Deus.
Um povo que diz que quer se achegar às coisas de Deus, mas não tem compromisso com Deus. Por isso Nicodemos foi procurar Jesus à noite. E tem um monte de gente que diz que é discípulo de Jesus, mas não quer compromisso com Jesus. Você imagina, a Bíblia faz uma analogia, que nós somos a igreja, a noiva de Jesus. E Jesus é o nosso noivo. E a data do casamento está marcada. Nós não sabemos, mas o Senhor o sabe. E nós estamos sendo preparados. Você já viu uma noiva como se prepara para o casamento? Você já acompanhou algum noivado? O pessoal se preparando para casar, as expectativas, o vestido, como é que vai ser a maquiagem, como é que vai fazer o cabelo, como é que vai ser a festa, aquela coisa toda, aquela preparação toda. O noivo está lá na frente, quando a noiva entra, todo mundo se levanta para olhar a noiva, aquela coisa linda, a noiva toda de branco, bonita, pintada, uma festa. A Bíblia diz que nós estamos sendo preparados como noiva para um noivo. E aí você imagina que para uma noiva chegar até o altar diante do noivo, ela precisou no mínimo ter compromisso com ele. É ou não é verdade? Sim ou não? Está fraco. Sim ou não? E você acha que algum discípulo que não tem compromisso com Cristo vai chegar diante do altar naquele dia? Você acha? Você acha que uma noiva que não vai estar adornada, mas não vai estar preparada, não vai estar santificada, preparada para aquele momento, conseguirá se casar com o noivo? E a analogia do casamento é viver a eternidade ao lado dele. A festa que está preparada na eternidade, nas bodas do Cordeiro. E meus irmãos, o Nicodemos não queria compromisso. Por que ele não queria compromisso? É lógico. Ele era um cara bem sucedido, pensa comigo. Ele era um líder em Israel, ele tinha uma posição social. Ele tinha grana, ele tinha poder, ele tinha status, ele tinha um mundo que girava em torno do umbigo dele. E ele não queria abrir mão disso para poder ter compromisso com Jesus. Muitas pessoas não querem compromisso com Jesus, irmãos, porque compromisso com Jesus estabelece renúncias. Paulo diz que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso deve ser uma realidade em nossas vidas. Tem um evangelho sendo pregado que é um evangelho de facilidades, onde as pessoas não precisam mudar de vida, onde as pessoas não precisam de mudar de postura, onde as pessoas não precisam ser transformadas. E isso não é o evangelho do reino de Deus. Jesus termina falando que um discípulo de Jesus, ele vai para a luz, porque as suas obras serão manifestas. Um discípulo verdadeiro de Jesus terá as suas obras. E aí a obra aqui não é obra de tijolo, de martelo, de nada. A obra aqui que Jesus está falando é os seus afazeres, a sua vida, aquilo que ele é, será manifesto na luz. Irmãos, às vezes nós usamos uma expressão interessante. A gente fala assim, fulano de tal é uma bênção, não é verdade? O fulano é uma bênção. O que nós estamos falando é o que aquele irmão faz, ele faz porque as obras dele são manifestas e isso glorifica o nome do Pai que está nos céus. Mas nós estamos vivendo um tempo onde os discípulos de Jesus estão se escondendo nas trevas. Aqueles que se dizem discípulos de Jesus não estão manifestando na luz as suas obras. Não estão manifestando na luz que de fato eles têm compromisso com Jesus. Que eles têm uma aliança com Jesus. Que eles um dia nasceram de novo. Que eles se entrelaçaram com Jesus. E eu quero falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Não existe evangelho sem compromisso com Jesus. Não existe evangelho sem você, todos os dias, tomar a sua cruz, negar o seu eu, as suas vontades, em amor a Jesus, para a glória do nome dele. E isso, irmãos, é para que as obras que o Senhor nos proporciona apareçam e o nome dele seja engrandecido. Eu termino falando isso, e eu faço isso de modo mais enfático,
Porque me parece, irmãos, me parece que nós estamos esquecendo que nós não viveremos por toda a vida aqui nesse tempo presente. Me parece que as pessoas estão muito preocupadas com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, com o que vai fazer, com a festa que vai dar para o filho, com a festa que vai ter no casamento, que daqui a 10 anos que quer ter um carro melhor, que não vai ter um carro melhor. Eu não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que isso não pode ser um fim em si mesmo. Eu estou falando que isso não pode substituir o compromisso que você fez com Jesus de servi-lo e amá-lo. E quando a gente faz uma aliança com o Senhor, a gente o faz para toda vida. Até que a morte nos separe. É igualzinho no casamento. Até que a morte nos separe. Só que com Cristo nem a morte vai poder nos separar dele. Porque o que o Paulo disse em Romanos 8 é: nem a morte, nem a vida, nem os prazeres nesse tempo presente, nem os principados, nem a potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, irmãos, se você tem frequentado essa comunidade e você entende que você quer ser um discípulo de Jesus, hoje é a noite de você tomar uma posição diante do Senhor. Uma postura e falar para o Senhor: Senhor, eu quero ter um compromisso contigo. Eu quero ter uma aliança contigo. Eu não quero ser como Nicodemos. Sair para a igreja disfarçado. Tem crente que é 007, já viu? Crente 007, agora que tem celular, então ele não precisa nem mais carregar aquelas bíblias pequenininhas. Porque o celular já é a Bíblia dele. Melhorou mais ainda para ser crente disfarçado. Antigamente, quando a gente chamava aqueles crentes que ia para a igreja com a Bíbliazinha pequenininha, quem é desse tempo aí? O crente 007. É o crente que ia com a Bíbliazinha pequenininha, botava no bolso, para ninguém saber que ele era o quê? Crente. Porque ele não queria compromisso com ele. Agora o cara vai com o celular, está tranquilo. Ninguém desconfia. É igual a todo mundo, é ou não é verdade? Então, é o Nicodemos, é o cara que se filtra e não quer que ninguém saiba que ele está com Jesus, procurando Jesus. O Nicodemos é uma coisa tão assim, irmãos, nebulosa, escondida, que diz as Escrituras que quando Jesus morreu, estavam 2 homens poderosos de Israel próximos, e que eles providenciaram o sepultamento de Jesus. Um deles era Nicodemos, e o outro era José de Arimateia, discípulos de longe, que não tinham compromisso. Às vezes, os discípulos de longe dão até uma oferta, né, a Jesus. Dizem, oram, mas eu quero falar uma coisa para você. Judas também se dizia discípulo. Judas andou com Jesus. Judas viu os milagres que Jesus fez. E inclusive Judas expulsou demônio e fez milagres. Porque o texto diz que Jesus enviou os 12 e os 12 voltaram maravilhados, dizendo que os demônios nos submetiam. E a dura que Jesus deu neles foi: não se alegrem com isso. Se alegrem pelo vosso nome está escrito no rol celestial. Se você e eu temos que nos alegrar com uma coisa, ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. E esse é o melhor presente que nós podemos ter da parte de Deus. Eu queria que você, que ainda não tem um compromisso com Jesus, essa noite você tomasse uma postura e saísse daqui dizendo: eu vou ser um discípulo de Jesus. Um discípulo verdadeiro, aliançado, comprometido. E discípulo se batiza, meu filho. E discípulo tem igreja. E discípulo serve. E discípulo ama. E discípulo discipula. E discípulo é amado e se deixa amar. Porque discipulado e vida cristã evoca todas essas coisas. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero fazer um convite a você. A você, nessa noite, sair daqui com uma convicção de que você tomou uma posição diante do Senhor.
E você está cansado de ser como possivelmente um Nicodemos, que às vezes se encontra com Jesus, tem encontros esporádicos com Jesus, mas ainda não tem um compromisso com Jesus. É noite de você nascer de novo, de ter compromisso, para que suas obras sejam manifestas e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Se você entendeu que Deus falou o seu coração, e você deseja entregar o seu coração ao Senhor Jesus, aonde você está, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Deus abençoe. 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 Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é martelo que esmiuça a penha. E nós te louvamos porque, ó Deus, o teu Espírito soprou sobre nós essa noite. O teu Espírito nos esclareceu, ó Deus, sobre, ó Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. Sobre a necessidade de nós, ó Deus, nascermos de novo em Ti, através da pessoa do Teu Filho amado. Ó Deus, de termos um compromisso com Jesus. Ó Deus, para que nossas vidas seja testemunho vivo, ó Deus, do que o Senhor realizou, está realizando em nossas vidas. Abençoa esses irmãos queridos, que diante do Senhor fizeram, ó Deus, essa aliança. Aqueles, ó Deus, que por algum motivo estavam desanimados e, ó Deus, estão de alguma forma renovando essa aliança, que o Senhor os abençoe. E aqueles, ó Deus, que ainda não tinham aberto o seu coração ao Senhor, que o Senhor possa, pela tua imensa bondade, ajudá-los nessa caminhada que se inicia. Ó Deus, dando-lhes força, dando-lhes a tua proteção, e ó Deus, nos auxiliando, nos ajudando como igreja, para, ó Deus, encaminhá-los, ó Deus, na maturidade cristã. Fica conosco, dá-nos uma semana de paz. Ó Deus, existem muitos irmãos aqui que estão iniciando a semana com o coração pesado, com o coração triste, pelos mais diversos problemas da vida. Que eles sejam, ó Deus, revigorados pelo Senhor. Que eles saiam daqui, ó Deus, não mais ou menos, não, ó Deus, abatidos, mas com a convicção plena de que o Senhor está no controle da vida deles. Abençoa cada um de nós. Isso é o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, agindo Deus, amém. Que essa seja a convicção do teu coração e que durante a semana você tenha certeza que Deus é contigo e jamais Ele te abandonará. A gente tem cantina lá embaixo, antes de passar, se você puder dar uma passada lá, tá? Deus te abençoe, te guarde e te dê uma semana de paz em nome de Jesus.